Nossa próxima plenária, nesta sexta-feira, tem um tema que muito nos toca. A importância do Rotary na guerra da Ucrânia. E será ministrada pelo companheiro Saulo Borges, do Rotary Clube de Arcos, o pai da linda Letícia. Companheiro Saulo, a Letícia vai lhe dar um banho de carisma. Nunca vi igual. O tema é realmente tocante, porque nós sabemos, e o companheiro Saulo me falou ainda hoje, que muitos daqueles que participaram da Ucrânia, desse projeto, não se sabe nem onde estão. É uma tristeza muito grande. Companheiro Saulo Borges, pronto? Com a palavra, companheiro Saulo Borges, vou fazer uma pequena leitura de um pequeno currículo que ele me passou, mas pequeniníssimo mesmo, nunca vi uma pessoa tão econômica em termos de currículo. Um minuto. Companheiro Saulo Borges. Ele é graduado em odontologia pela Faculdade de Odontologia de Lavras. Especialista em ortodontia e ortopedia facial pela Unesp de Araraquara. Ex-professor de ortodontia da ABO Divinópolis. Professor convidado da National Medical University Bogomolets, em Kiev, na Ucrânia. Clínica particular em Arcos, Minas Gerais. Proprietário da Salbor Incorporação Limitada, empresa de construção civil. Rotariano no Distrito 4560 de Rotary International. Presidente do Rotary Clube de Arcos nos anos rotários 2011, 2012, 2017 e 2018. Chairman da equipe de formação profissional do Distrito 4560 e coordenador do projeto humanitário Smile Ukraine. Companheiro Saulo Borges, a palavra é sua. Ah, outra coisa, o livro de Paulo Viriato está lá no estande da Vivi, à venda pelo valor de R$50. Bom dia, companheiros. Companheiro Henrique, companheiros governadores, Fred, José Carlos, é uma grande honra para mim estar aqui com vocês. E depois da palestra que eu ouvi, realmente eu me emociono. Eu me emocionei e ver a obra que o pai da Cíntia, né? Vamos colocar assim, o pai da Cíntia fez. Então, é até difícil para a gente. Mas eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês e falar um pouco a respeito já vai ser projetado? Tem que... Ah, é para lá? Ah, na TV, tá bom, gente. Desculpa aí. Na TV está aparecendo. Aqui não está, não. Ah, tá bom. 1 minuto? Tá bom. Mas, assim, continuando, né, houve uma queda. Ah, tá. Tá. Houve uma queda de energia que interrompeu a transmissão aqui, mas, enquanto isso, eu gostaria de continuar falando um pouquinho do Paulo Viriato. Eu não conhecia toda a história dele, sabia da importância dele para o Rotary Brasil e para o Rotary International, mas, assim, vou ser sincero,
eu fico vendo a importância, né, da família. A Cíntia hoje fazendo essa homenagem para ele, a esposa dele, a Rita, né, o tanto que ela foi importante para ele. E a gente vai falar sobre um tema que é a guerra da Ucrânia e o tanto que essa guerra afetou as famílias dos ucranianos, pessoas que eu conheci, que vocês vão ter oportunidade, porque, às vezes, muitos companheiros aqui, às vezes do distrito 4590, do meu distrito, do 4.560, acho que todo mundo já conhece esse projeto, que nós começamos em 2013, mas do 4590, às vezes, algumas pessoas podem não conhecer. Então, o meu envolvimento com a Ucrânia é muito grande, desde 2013, e essa é a minha família, né? A Letícia está aqui na frente, a Adriana está aqui, e a importância da família é enorme, né? Para todos nós, para todas as pessoas que existem no mundo, e eu só tenho a agradecer a Deus por ter a minha família perto de mim, nesses momentos. O que, infelizmente, não vem acontecendo com muitos ucranianos que tiveram suas famílias todas divididas. E o projeto, né, esse projeto que nós começamos em 2013, na realidade foram 3 subsídios globais, e para vocês entenderem um pouco o nosso relacionamento com a Ucrânia e com os ucranianos. E, basicamente, é um projeto em que nós nos propusemos a fazer o treinamento de profissionais ucranianos, de doutores, para que eles pudessem atender pacientes que tivessem deformidades crâniofaciais. Tivemos para isso a participação do Centrinho, lá de Bauru, que é uma referência mundial do Distrito 4510, e que é o grande parceiro que nós temos nesse projeto, embora nós tenhamos vários outros parceiros. Como o próprio governador José Carlos disse, as parcerias são muito importantes. Nós não conseguimos realizar nada sem nossos parceiros, sem as nossas amizades que nós vamos criando, né, a partir da nossa vida. E vocês podem ver aí nesse slide, nós tivemos a doação, foram 3 projetos de subsídio global, um total de aproximadamente $270 mil doados. Nós temos 4 países envolvidos, nós começamos Brasil e Ucrânia, depois a Suécia se interessou, a Dinamarca também se interessou em participar. Nós tivemos doações de 9 distritos, diversos Rotary Clubs, Rotaracts, tá? Então o projeto cresceu muito. A gente nunca imaginava que o projeto pudesse atingir a dimensão que ele atingiu. Quando nós começamos um projeto, em 2013, nós começamos, havia um hospital em Simferopol, na Crimeia, que eles colocaram um pedido de ajuda para crianças com fissuras, com lábio leporino, né? E como eu estudei em Bauru, tinha amigos em Bauru, eu resolvi, achei interessante tentar ajudá-los, e nós começamos trabalhando, focando em fissuras, apenas em fissurados, principalmente lábio. A gente não achava que o problema era tão complicado, né? Esse é o hospital, nós tivemos, na época, 2 professoras da USP, que foram conosco para lá, a doutora Gisele Dalben e a doutora Terumi Okadazawa, que é professora, que é chefe do departamento de ortodontia da USP, lá de Bauru. Elas foram conosco lá para a Crimeia. Nós recebemos uma equipe ucraniana aqui no Brasil, que foram também para a USP, e, na época, foi até matéria de uma revista do Brasil Rotário a respeito desse projeto, e tivemos uma repercussão assim, muito boa, graças a Deus, mas, infelizmente, final de 2013, eu estava lá na Ucrânia, e eu vi que estavam tendo alguns protestos, mas protestos muito tranquilos, muito pacíficos. E durante um desses protestos, o exército deu um tiro, matou um jovem que nem era ucraniano, era da Geórgia, hoje tem até lá, perto da Maidan, lá, o local onde ele foi morto.
E a população se revoltou e foi para cima do exército, que tinha sido colocado pelo presidente, na época, Yanukovych, que era um presidente que era, vamos pôr assim, mais parceiro da Rússia, tá? Mais voltado para a parte russa. E a população se revoltou e gerou uma revolta gigante. Tá? A população enfrentando o exército, e o exército enfrentando a população, e os próprios ucranianos se matando, né, vão colocar. Então, criou uma situação muito, muito complicada para nós. A gente não tinha como continuar o projeto naquela época. Isso foi início de 2014. Tá? Aí, quando chegou no final, e nisso, o presidente o presidente da Ucrânia ele foi deposto. E aí, para onde ele fugiu depois que ele foi deposto? Ele foi para Simferopol, onde a gente tinha o projeto. E logo após isso, ocorreu a anexação. Tá? A Rússia invadiu a Crimeia e anexou a Crimeia. E impediu que a gente entrasse. Eles simplesmente chegaram para nós e falaram, olha, nós não precisamos de vocês aqui, nós não precisamos de Rotary, a gente não precisa de ajuda humanitária externa, a gente dá conta de tudo. E mudaram tudo, eles tiraram todos os chefes de departamento da universidade que a gente tinha contato, os chefes de departamento do hospital que a gente tinha contato, vários companheiros nossos perderam tudo, tá? Vários companheiros, nós tínhamos companheiros que eram dono de banco, eles chegaram no banco, banco mesmo, banco do Estado, lá da Crimeia, chegaram e falaram, olha, com armas, com tudo, falaram, olha, esse banco aqui agora pertence à Rússia, vocês podem todos ir embora, isso aqui não pertence mais a vocês. Tomaram fazendas, tá? Tomaram fazendas, teve companheiros nossos que foram expulsos, chegaram, bateram na casa, falaram, ó, vocês não podem mais ficar aqui, vocês podem ir embora, vocês têm 2, 3 dias para se mudarem. E simplesmente foram expulsos, foi isso que aconteceu. Tanto é que a gente eu encontro hoje, né, na Ucrânia toda, várias pessoas que eram da Crimeia. E chegam para mim e falam, vários companheiros, falam, olha, eu lembro de você lá na Crimeia, quero até te agradecer de você ter começado o projeto lá na Crimeia, de vocês terem começado lá, a gente sabe que hoje vocês não puderam continuar, mas quero agradecer por isso. Então, isso é muito bom a gente ouvir isso. E depois, quando chegou dezembro, nós tivemos que transferir o projeto para Kiev. A Fundação Rotária apoiou a decisão, os distritos também, 4590 do Rio e o nosso distrito 4560. Nós chegamos à conclusão que era interessante transferir para Kiev, porque não tinha como mais a gente voltar para a Crimeia. A Rússia não aceitava mais que houvesse intervenção de um país estrangeiro lá na Crimeia. Então, a gente optou por fazer a transferência. E foi muito positivo, porque, na realidade, o Hospital Infantil da Crimeia ele operava 27 crianças por ano, em média, 27, 30 crianças por ano. O hospital que a gente fez a parceria, que é o Hospital Infantil número 7, lá de Kiev, ele passava a operar 500 crianças por ano. Então, a gente saiu de uma posição de 27 para 500. Então, aumentou bastante a dimensão e o alcance que o projeto teve. Tá? E, ao mesmo tempo, também, quando a gente mudou para Kiev, como Kiev é uma região mais importante, eu costumo dizer que Kiev, para quem não tem noção, é como se fosse o Rio de Janeiro, que é a capital cultural, vamos colocar assim, tá, do Brasil, é como se fosse São Paulo, que é a capital econômica do Brasil, e é como se fosse Brasília, que é a capital política do Brasil. Então, tudo lá na Ucrânia é concentrado em Kiev. Tá? As pessoas todas procuram Kiev para poder resolver seus problemas. As maiores lojas, as maiores empresas estão todas em Kiev. Todo o sistema político funciona em Kiev. Tá? E a gente teve também que ampliar o projeto, porque começaram a aparecer muitos pacientes em casos extremamente mais complicados do que a gente tinha lá em Simferopol. Então, a gente passou não só de fissurados, de lábio leporino, mas também a gente passou a atender pacientes com graves desarmonias faciais e grandes síndromes faciais. Então, o projeto ele sofreu um upgrade muito grande. Tá? Vou passar um pouco para vocês a respeito de alguns resultados que a gente teve, tá, nesse projeto. Essa aí é uma das pacientes que foram operadas. Tá? Tivemos que fazer várias cirurgias no rosto dela, mas hoje é uma menininha que tem até Facebook.
tá? Ela está super feliz, é super gente boa. O nome dela é Lena, é uma artista, ela pinta e dança e canta, tá? Uma gracinha essa menina, tá? Nós tivemos, durante esse período, nós tivemos 19 equipes de formação profissional que viajaram entre o Brasil e a Ucrânia. Foram 19 equipes viajando, tá? Nós nós temos 7 universidades envolvidas, tá, nesse processo todo, tá? Nós temos a Universidade de Bauru, a USP lá de Bauru, temos a UFMG, temos a Universidade de Itaúna, que também nos ajuda. Na Ucrânia nós temos a Bogomolets, nós temos a Dragomanov, e temos 2 universidades em Poltava, a Universidade de Fonoaudiologia e a Universidade, a Academia Dental de Poltava. Graças a Deus, Poltava não foi tão atingida pela guerra, nós temos muitos amigos lá. Nós conseguimos montar um centro de documentação lá em Kiev, tá, com a doação de equipamentos, instrumentais, computadores, software. Montamos um centro de documentação ortodôntica, eles não tinham esse centro de documentação, tá? Fizemos o treinamento deles para que operassem esse centro. Quem é ortodontista sabe da importância de ter um centro de documentação, tá? É um centro de documentação em que tudo era gratuito, tá? Foi feito para os pacientes não pagavam nada para fazer a documentação. Nós tivemos também a publicação de 2 artigos, muito interessantes, 2 artigos científicos, em que foram feitos basicamente comparativos entre o ensino de odontologia no Brasil e na Ucrânia, e também comparando como é feito o atendimento no centrinho, lá em Bauru, e como é feito o atendimento a pacientes com fissuras lá na Ucrânia, tá? Foram artigos muito importantes. Aí nós temos o Dr. Eudes, que é lá de Bauru, um grande amigo meu, lá de Fortaleza, da terra do nosso diretor de RI, um grande amigo meu. Nós tivemos dezenas de cursos teóricos, tá? Vocês podem ver aí quantas pessoas participavam dos cursos teóricos, dezenas de cursos teóricos. Enquanto a gente normalmente numa equipe aí de 4 professores, enquanto um estava falando de fonoaudiologia num teatro, num local, outro estava falando de ortodontia, outro estava falando de cirurgia plástica, outro estava falando de cirurgia ortognática. Então, assim, foram muitas pessoas que foram envolvidas. E tivemos também muita coisa prática, tá? Muitas cirurgias práticas para ensinar para eles como deveriam fazer essas cirurgias. Tá? Lá na Ucrânia, só para vocês terem uma noção, tá? Eles não faziam cirurgia ortognática, tá? Que são cirurgias mais complexas. Por que eles não faziam? Porque na época do comunismo, o comunismo bancava tudo para eles, de certo modo, né? Eles não pagavam nada. Só que as coisas que eram mais complexas, um tratamento de uma criança com fissura, com determinada desarmonia, começa com 2, 3 meses, vai até 18, 20 anos, é um tratamento muito prolongado e muito caro. Então, eles não tinham interesse de fazer esse tratamento, tá? Então, o que eles faziam? Eles tinham cidades, tá? Eles tinham cidades em que eles pegavam as crianças que nasciam com qualquer deformidade que não era tratável ou que não compensava para o sistema, né, tratar, e mandavam para essas cidades. Então, a gente chegou lá, a gente via lá assim, fotos, tá, de locais com salas de aula com 50, 60 criancinhas, todas fissuradas, todo mundo fissurado. Chegava lá, tinha problema, perdeu uma perna, alguma coisa, um monte de gente com um monte de problema. Então, assim, a população, de um modo geral, não sabia que existiam deformidades, tá? Eles não tinham acesso a isso, tá? Porque todo mundo que tinha deformidade era isolado da sociedade. E, ao mesmo tempo, os professores, como os professores não podiam operar esses pacientes, tá? É porque o governo não pagava, porque era o governo que pagava tudo, ninguém pagava nada particular, eles não ensinavam para os alunos. E como os alunos não aprendiam, eles também não tinham uma sequência, tá? Não havia uma sequência. Então, tanto é que quando a gente chegou, a gente foi conversar com eles, para a gente foi uma surpresa, tá? Eles não faziam, eles simplesmente não faziam. Tá, mas por que vocês não fazem? Não, porque a gente não aprendeu. Mas por que vocês não aprenderam? Não, porque o governo não pagava. Então, era assim que funcionava. Então, esse projeto permitiu
permitiu que muitas pessoas, tá? Muitas pessoas tivessem acesso a isso, tá? Para vocês terem ideia, nós treinamos mais de 400 profissionais, entre cirurgiões plásticos, ortodontista, psicólogo, anestesista, fonoaudiólogo, tá? E até hoje, pelos dados que a gente tem, mais de 6.000 pacientes já foram beneficiados por esse projeto. E vão continuar sendo beneficiados pelo resto da vida, porque o objetivo do projeto foi fazer o treinamento desses professores. E o foco nosso do projeto sempre foi professores universitários, que pudessem estar passando conhecimento para as próximas gerações. Então, esse foi o grande foco do projeto. E continua sendo o grande foco do projeto. Embora nós estejamos paralisados no momento por causa da guerra, ficamos paralisados por causa da Covid, estamos paralisados por causa da guerra, mas a gente acredita que nós voltaremos a manter esse relacionamento com eles e continuar esses treinamentos. Tá? Então, eu só, né, coloquei para vocês entenderem o relacionamento que eu particularmente, eu pessoalmente tenho com a Ucrânia e as amizades que nós temos, porque às vezes vocês podem pensar, poxa, por que esse cara está falando aí da Ucrânia, sendo que né, ele é brasileiro, não mora lá na Ucrânia, realmente eu não moro, mas a gente tem muitas amizades, fizemos muitas amizades, conhecemos muitas pessoas. Eu visitei, assim, nem sei quantos clubes, uns 20 clubes lá na Ucrânia, participei de 3 conferências deles, tá? E tenho um relacionamento muito próximo com eles. E gostaria de passar para vocês o que o Rotary está fazendo, o Rotary International está fazendo para ajudar os ucranianos nessa guerra e nesse momento tão difícil. Eu gostaria de começar um pouco com uma parte, só, né, um pouco de história, né, e o que o Rotary já fez em outros conflitos, né, porque a nossa instituição é uma instituição centenária e o Rotary já passou por outros conflitos anteriormente. Nós já passamos por períodos tenebrosos, vamos colocar assim, né, e o Rotary teve sempre uma participação nisso. Tá? Aí, por coincidência, tá, quando foi começar a Primeira Guerra Mundial, em 1914, pouco antes da Primeira Guerra Mundial, houve a conferência em Houston, tá? Era a 5ª conferência de Rotary International em Houston, e por coincidência, esse ano nós teremos também a Conferência Internacional em Houston, tá? Então, é uma coincidência que está acontecendo. E na conferência foi proferido isso aí, na época, presidente de Rotary International, que, considerando que a guerra é universalmente reconhecida como uma arma sangrenta, herdada de um passado sombrio, o Rotary deve contribuir para a manutenção da paz entre as nações do mundo sem recorrer à guerra. Tá? Isso foi em 1914, isso continua atual e continua sendo um dos lemas do Rotary, né, que é a preservação da paz, no mundo. Em 1914, 1918, na Primeira Guerra Mundial, mais de 1.800 rotarianos participaram da guerra, tá, dos Estados Unidos e do Reino Unido, ou lutando ou participando em ações voluntárias. Então, vocês imaginam que em 1914, bem no início de Rotary, né, nós já tivemos 1.800 rotarianos que se envolveram para poder ajudar os seus países. Então, o Rotary sempre teve uma participação. Vocês podem ver aqui também a revista The Rotarian, tá? que fala a respeito, teve várias matérias a respeito disso. E, inclusive, uma coisa que eu achei interessante, que eu não sei se vocês sabem, mas a The Rotarian, desde o primeiro número, ela está de graça no Google. Tá? No Google Books, se vocês procurarem no Google Books, a The Rotarian, desde o número 1, está disponível. Então, assim, eu achei essas coisas, eu achei foi aí, porque não tem muita coisa falando a respeito de participação de Rotary em guerra. Aí mostra, né, que diversos clubes e diversos distritos já faziam doações e já participavam fazendo doações e ajudando o esforço de guerra. Tá? Aqui embaixo, vocês estão vendo aqui, ó, várias ambulâncias que foram doadas por distritos rotários e por rotarianos para ajudar no esforço de guerra.
Ou seja, desde aquela época, o Rotary ele já vem fazendo a sua parte em ajudar a humanidade. Durante a Segunda Guerra Mundial, aconteceu a mesma coisa, né? Durante a Segunda Guerra Mundial, o Rotary também teve a sua participação. E uma coisa que é interessante é que a participação, aí já teve também a participação de Rotaract, que na época já tinha Rotaract também, que eram os jovens. E uma coisa interessante é que o Rotary, na Segunda Guerra Mundial, o Rotary teve uma participação tão efetiva na tomada de decisões, na tentativa de influenciar as nações a respeito da importância da paz, que esse aqui é um telegrama, tá? É um telegrama, foi o telegrama, uma cópia do telegrama em que foi o início, o Rotary foi convidado para participar da fundação da Organização das Nações Unidas, para que justamente os ideais rotários continuassem a ser disseminados entre as nações. Tá? Então, o Rotary foi tão importante que quando, depois da Segunda Guerra, a ONU foi fundada, né, para evitar justamente esses conflitos que, infelizmente, a gente sabe que, às vezes, não deu certo, né, que igual está acontecendo agora, a ONU não pôde fazer nada para evitar esse conflito, mas o Rotary sempre teve participação e sempre teve uma força muito grande na ONU, na Organização das Nações Unidas. E isso começou logo depois da Segunda Guerra Mundial. E a pergunta que eu faço para vocês é qual a grande diferença que o Rotary pode fazer para ajudar a humanidade, o que nós podemos fazer, né? E a grande diferença que o Rotary tem, né, a grande diferença que nós temos em relação a várias organizações do mundo é a nossa rede de voluntários. Né? Somos nós, rotarianos. Nós é que fazemos o Rotary, nós é que tomamos atitudes, nós é que acordamos todo dia pensando em fazer o bem no mundo. Tá? Quer queira, quer não, nós somos diferenciados. Não é qualquer pessoa no mundo que acorda todo dia pensando em ajudar alguém ou fazer o bem no mundo. Eu me lembro de uma coisa interessante. Quando eu cheguei lá em Simferopol, né, o pessoal não fala inglês, né, e eles me arrumaram uma intérprete, que não era rotariana. E ela ficou lá comigo, onde eu ia ali atrás, né, para me ajudar a conversar, porque eu também não falava russo e nem ucraniano. Então, um dia, depois de uns 4 dias que ela estava lá comigo, né, ela chegou para mim e falou assim, eu posso te fazer uma pergunta? Eu falei, pode. Ela falou assim, o que vocês estão ganhando com isso? Eu falei, como assim? Ela falou, o que vocês vão ganhar vindo para aqui ajudar a gente a fazer essas cirurgias, a operar essas crianças? Porque eu falei, não entendi a pergunta. Ela falou, não, porque todo mundo que vem para fazer alguma coisa está ganhando alguma coisa. Alguém está pagando vocês? Eu falei, não. Nós estamos aqui porque nós somos do Rotary e a gente quer ajudar as pessoas. Ela falou, mas você ajuda, você não está ganhando nada. Eu falei, não, eu estou aqui para ajudar porque é bom ajudar. Então, assim, às vezes as pessoas não entendem por que nós somos rotarianos e por que nós fazemos as coisas para ajudar as pessoas. Nós fazemos porque nós temos boa índole, nós temos bons coração e a gente quer que o mundo seja um lugar melhor. Tá? A gente não está pensando em dinheiro, a gente não está pensando em nada, nós estamos pensando em simplesmente ajudar por ajudar. Então, muitas pessoas, às vezes, não entendem isso. Tá? Isso aconteceu na Ucrânia, mas acontece também no Brasil, eu tenho certeza que acontece no mundo inteiro. Nós somos rotarianos porque nós somos pessoas boas. Eu acredito nisso. Tá? Aí, a Ucrânia, tá? A Ucrânia, eles têm, para vocês terem uma noção, são 62 Rotary Clubs, mais aproximadamente 1.100 associados, tem 24 Rotaracts, e os Rotaracts têm mais de 300 associados. Então, assim, é aproximadamente o tamanho do nosso distrito, 45, 60, vamos colocar assim. E eu tive a oportunidade de visitar vários clubes, conheci muitas pessoas, conheci o país de norte a sul. Eu não conheci a região leste, essa região aqui eu não conheci, tá? Lugansk e Donetsk, porque justamente essa região aqui que houve, que está tendo aqueles problemas dos separatistas, e isso começou logo depois que a gente foi para lá, então eu não tive oportunidade. Mas a região leste de Dnipropetrovsk, Lviv, Kharkiv, Irpin, várias cidades foram bombardeadas, aí estão tendo problemas, a gente teve a oportunidade de conhecer.
tá, de dar palestra e de estar encontrando com médicos e rotarianos desses locais. Tá? E aí a gente justamente falando a respeito da rede do Rotary, né, que viabiliza a ajuda humanitária para refugiados ucranianos. O Rotary hoje tem um site que é justamente voltado para isso. Tá? Os Rotaract Clubs também estão envolvidos nesse processo de ajuda humanitária. Tá? E o que o Rotary já fez até hoje? Tá? Todas as doações do Fundo de Assistência em caso de desastre, efetuadas de 3 a 30 de abril de 2012, elas foram priorizadas para essa assistência humanitária a refugiados nas regiões que foram afetadas. Outra coisa também é que, até agora, já foram feitos, tá, 79 subsídios para assistência em caso de desastre, e desses, 2,2 milhões para afetar as pessoas, para ajudar as pessoas que foram afetadas pela guerra. Deixa eu pegar isso aqui, que aí fica mais fácil. E, graças à generosidade dos doadores em todo o mundo, nós já arrecadamos mais de 14,4 milhões de dólares. Tá? Esse número ele muda todo dia. Esses dias estava 13,6, agora está 14,4, talvez hoje já tenha aumentado. E ele está sendo usado para fornecer itens essenciais como água, alimentos, abrigo. Tá? Então, a Fundação Rotária está fazendo o seu papel. Por isso que é importante que nós continuemos a doar para a Fundação Rotária e ajudar a Fundação Rotária. Fora isso, tá, nós temos também aqui, vocês podem ver, tá, as doações que foram recebidas, o Distrito 2232, que é o distrito lá da Ucrânia, eles abriram um canal direto de doação, então vocês podem ver aqui. Tá, isso aqui tem uma lista, tá, isso aqui está no Facebook, tem um site, não é um site, mas tem uma página no Facebook, que é Rotary Helps Ukraine, tá, em que diariamente são dadas informações a respeito. E aqui vocês podem ver que 224 mil dólares, tá, já foram doados, já tiveram despesa de 224 mil dólares, que chegou para o Distrito 2232 e já foi feito a ajuda para vários clubes. E tão importante quanto a Fundação Rotária, né, é o trabalho que os rotarianos vêm fazendo. Então, eu fiz um levantamento, tá, do que eu recebi. Diariamente eu recebo o pessoal me falando o que cada clube, cada distrito tem feito. Então, eu vou passar para vocês aqui um resumo, vamos colocar assim, né, de várias coisas. Tá? Mas nós tivemos aqui no Brasil, tá, a coordenação do Brasil aqui do Rotary, nós tivemos uma live há poucos dias atrás, em que nós conseguimos arrecadar 42.866 dólares, que também foram doados. Então, aqui no Brasil, a gente também está fazendo a nossa parte, assim como o mundo inteiro está fazendo a sua parte, aqui no Brasil também nós estamos fazendo a nossa parte para ajudar a minimizar, né, a minimizar a dor dessas pessoas. Aqui nós temos o Rotary Club de Berlim, tá? Berlim Platz da Republic, Berlim International, Rotary Club Wall Street e Rotaract, eles imprimiram, assim que a guerra começou, a Alemanha começou a receber muitos refugiados, eles imprimiram 7.000 cópias de um guia, tá? Guia para refugiados, em que ensina principalmente as crianças e os jovens como que eles devem agir em outro país e tudo mais, e tem questões assim de higiene pessoal, são várias coisas que o Rotary montou, vários estandes e distribuiu no país inteiro, tá, para poder orientar os refugiados como que eles devem agir. Aqui nós temos o Rotary Club de Varsóvia, Józefok, na Polônia, tá, que doou 1.700 torniquetes, enviou sistemas de terapia de feridas a vácuo e uma máquina de lavar e secar. Então, o que eu quero mostrar para vocês verem o tanto que os Rotaries, os clubes estão envolvidos, as pessoas estão envolvidas, os rotarianos estão envolvidos. Né? Esse aí, outra doação, equipamento de bombeiros, né? O Rotary Club de Wiesbaden, Regal, e Rotary Club de Wiesbaden, Cockenbrunnen, que são clubes alemães, também doaram equipamentos para os bombeiros. Aqui mais outro clube, né? Esse Perroyen, né? Perroyen, que é um rotariano, que foi administrador de 2018-22, ele doou 1.400 torniquetes, 500 kits de primeiros socorros, um total de 50 mil euros, também ajudando ao exército ucraniano a se defender. Aqui vocês podem ver, né,
Aqui é a Espanha, Portugal, eles têm alugado ônibus para buscar refugiados. Vários clubes, vários distritos têm feito isso. Eles pegam os ônibus, enchem os ônibus de alimentos que eles recolhem, do jeito que vocês estão vendo aqui, ó, tá? Lota o ônibus de alimento, chega lá, distribui os alimentos e volta com os ônibus carregados de refugiados. Para quê? Para ajudar a distribuir os refugiados na Europa. Não tem como os refugiados ficarem só naquela região ali da Polônia, né, na divisa do país. Né? Esse Rotary Club é o Rotary Club de Múrcia, tá vendo? Ele trouxe 47 refugiados. Eles já fizeram várias viagens, tá? Aqui, um grupo de companheirismo, né? Vocês veem aqui não só rotarianos, não só distritos, não só companheiros, mas também grupos de companheirismo, né? Esse aqui, um grupo de companheirismo de profissionais da saúde. Esse Rotary Club de Leuben aqui, o Rotaract Klagenfurt Vortes, todos da Áustria, doaram mais de 40 mil euros em antibióticos infantis, além de caixas com roupas, comida, fraldas e produtos de higiene. Então, assim, vários países, vários rotarianos, né, mostrar para vocês o que cada um tem feito, cada pessoa tem feito. E muitas vezes não são só doações, não são só bens. Tá? Vocês veem aqui, ó, rotarianas lá de Poltava, que é uma cidade que nós temos o projeto, tá? Fazendo tortas, tá? Fazendo pães e tortas para doar para a região de Kharkiv. Kharkiv foi bombardeada, a cidade foi praticamente destruída, tá? A infraestrutura foi toda destruída, e as pessoas estão trabalhando e ajudando no que elas podem. Tá? E mesmo cidades, quer dizer, mesmo cidades que foram destruídas e praticamente devastadas, os rotarianos dessas cidades, quando eles recebem, eles ainda fazem a distribuição. Vocês vão estar vendo isso aqui. Tá? Aí nós temos rotarianos do distrito 2032 distribuindo medicamentos, alimentos, itens básicos de higiene em Kharkiv, tá? Mais rotarianos trabalhando. Aqui nós temos o distrito 1910, lá da Áustria, que doou uma ambulância e 10 geradores a diesel. Um dos problemas grandes que eles têm lá hoje é a geração de energia, tá? Porque a rede elétrica foi completamente afetada, muitos locais não tem internet, não tem energia elétrica. Aí nós temos rotarianos da Bélgica que doaram, eles chamam de bags, que são mochilas especiais para primeiros socorros, doaram várias dessas para ajudar os militares a prestar primeiros socorros. Nós temos aqui doação de alimentos, rotarianos da Bélgica, tá, os companheiros da Bélgica, que também doaram alimentos lá para a Ucrânia. Nós temos aqui companheiros da Romênia. Tá? A Romênia é um dos países que mais está recebendo refugiados. E o Rotary montou centros de auxílio aos refugiados. Então, quando os refugiados estão chegando lá na Romênia, o Rotary está montando centros para prestar auxílio para esses refugiados. Então, aqui é um centro de apoio ao refugiado. Existem vários países, vários Rotary Clubs, eles não estão mais mandando as coisas para lá. Eles estão montando centro de apoio a refugiados e o que eles recebem, eles doam para esses centros. Tá? Aqui é uma ambulância que foi doada, tá, pelo Rotary Club de Hamburgo Marítimo e Roxen, tá? Fez uma doação de uma ambulância. Aqui a Bélgica doou 2 geradores enormes. O Rotary Club de Kiev doou para Chernihiv também. Aqui o distrito 7910 doou medicamentos, antibióticos. Aqui nós temos rotarianos de Lviv distribuindo frutas que foram doadas por fazendeiros e fraldas. Aqui o distrito 1910 que doou comida, equipamentos de camping também para a Ucrânia. Aqui nós temos o Rotary de Poltava, que fazendo a distribuição de alimentos que chegaram de diversos países. Aqui a distribuição de alimentos pelo Rotary Club de Zaporizhzhia. Aqui Rotary Club de Stuttgart, tá? O Rotary Club de Stuttgart,
e outros clubes alemães, eles doaram cadeiras de roda, medicamento, num total de 150 mil euros. Então, assim, se vocês forem fazer um levantamento de tudo que foi doado, dá um valor muito maior do que os 14 milhões, né, que consta lá na Fundação Rotária. E outra coisa também que os Rotary estão fazendo é visitando as cidades, né, e fazendo a distribuição de alimentos. Aqui nós temos 2 caminhões de bombeiros que foram doados também por aqueles distritos dos Estados Unidos. Aí, Rotarianos Voadores de Hong Kong, né? Nunca ouvi falar desse clube de companheirismo, que doou também, Rotarianos Voadores, lá de Hong Kong, também fizeram doações lá para a Ucrânia. Rotary de Ismail, lá na Romênia, também doou muita coisa. Tá? Kharkiv, também ajudando uma senhora que teve a casa completamente destruída. Tá? Polônia também, ajudando os refugiados, as crianças refugiadas, mandando ônibus. E aí nós temos o governador Sérgio, que é um grande amigo que eu tenho, né, ajudando também a fazer a distribuição. O Sérgio, ele fugiu da Ucrânia, ele ficou 5 dias, gastou 5 dias na rodovia para poder sair de Kiev, e agora ele voltou para ajudar. Tá? Então, isso aconteceu com muitas pessoas que saíram e voltaram. Aí, um grande amigo que nós temos também, o Dr. Vladislav, lembrando que todos os médicos lá da Ucrânia, eles já estão, desde o início da guerra, eles estão morando dentro dos hospitais. Tá? Estão morando dentro dos hospitais. Aí, um outro caso de amigos nossos, companheiros, tá? Esses companheiros aí foi na Crimeia, esse aí é um advogado, ele foi expulso da Crimeia com a esposa dele, tá? E depois que houve a anexação, eles foram expulsos da Crimeia. E hoje, eu conheço a filha deles, e hoje ele está lutando na guerra. O que aconteceu foi que os homens levaram as famílias para fora e voltaram para lutar. E isso está acontecendo com essa família, companheiros nossos, tá? A menininha deles, a Arina, tem 6 anos, da mesma idade da Letícia, e essa é a Olga, o André. Isso me parte muito o coração, sabe? Saber o tanto que é difícil para eles. E, né, o que a gente vê disso tudo é que o sofrimento maior é das crianças. Crianças e pessoas velhas, que são as maiores prejudicadas em toda essa coisa, porque é muito difícil para uma criança entender por que isso está acontecendo, por que ela não tem mais casa, por que ela não tem mais brinquedo, por que os amigos delas não têm mais os amigos, né? Então, é por isso que a importância do Rotary continuar fazendo as contribuições para a Fundação Rotária e para a gente continue ajudando nesses esforços. Tá? Eu gostaria aqui de, finalizando, comentar com vocês que anteontem faleceu uma grande amiga que eu tenho, que é a doutora Ludmila Yakovenko. Tá? A doutora Ludmila, ela era diretora do Hospital Infantil, lá de Kiev, onde nós começamos o projeto, e basicamente foi ela que abriu as portas para nós, ela que permitiu que nós começássemos o projeto lá, e ela sempre teve a mente muito aberta para tudo que a gente falava que deveria ser mudado. Ela atendia as nossas recomendações, a gente fazia as críticas, ela mudava. Foi uma pessoa que a gente tem um carinho muito grande. Tá? Então, eu quero fazer essa homenagem a ela. Ela faleceu anteontem, num acidente de carro. Então, eu queria deixar registrada essa homenagem a ela. Quero agradecer a vocês pelo apoio de vocês, apoio de todos os rotarianos que têm dado às pessoas lá na Ucrânia. Isso para nós é muito importante, para todos eles é muito importante. E que todos nós continuemos fazendo as doações para a Fundação Rotária, que a Fundação Rotária ela tem feito a parte dela, assim como nós rotarianos, que também temos feito a nossa parte de ajudar para que o mundo seja um mundo melhor. Muito obrigado a todos e tenham um bom dia. Saulo, sem dúvida nenhuma, as suas palavras com relação a esse projeto da Ucrânia foram realmente tocantes. E para lhe entregar o certificado de participação, nós chamamos aqui ninguém melhor que o professor, doutor, médico, presidente da Fundação José Silveira, lá na Bahia, uma fundação benemérita que ajuda milhares de pessoas carentes,
tem um centro ortopédico exemplar, já foi uma parceira da AACD, ainda é uma parceira da AACD, já participou até no Teleton. E, além de tudo, é o presidente da Abral Nacional, um jovem de 96 anos. Por favor, doutor Geraldo Leite. Meus queridos companheiros dos distritos 4560 e 4590 e demais rotarianos presentes, é com a maior satisfação que eu entrego este certificado ao companheiro Saulo Borges, que acaba de proferir uma palestra muito interessante e muito oportuna sobre a importância do Rotary na guerra da Ucrânia. Meu abraço. Parabéns. Obrigado. Por continuar na ativa aí.